Senhoras e senhores, com vocês, Arthur Gomes. Uou! Obrigado! Estamos começando mais um programa agradecendo a sua audiência. É sempre muito importante ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho e sejam bem-vindos a mais um Talk Show! O que você já sabe, né? Eu espero sempre que você não apenas se divirta, mas aprenda algo interessante e positivo com os nossos convidados. E para quem gosta de futebol e acompanhou a Supercopa, o programa de hoje está sensacional. Ele é um grande ídolo do Flamengo. Oi, Arthur! Oi, pessoal! Oi, Alicia, mas por que você está vestido assim? Cadê o uniforme do programa? Arthur, isso aqui é um presente do nosso entrevistado. E você sabia que ele também se chama Arthur? É verdade, Alicia, mas pessoal, hoje ele é mais conhecido mundialmente pelo apelido. Arthur, ele já fez mais de 800 gols. É isso mesmo. E vocês sabiam que ele tem até estátua em homenagem a ele no Japão? Então, Alice, aproveita aí e fala para a comunidade de brasileiros que mora lá como eles podem fazer para seguir a gente lá no Instagram. Pessoal, para seguir a gente lá no Instagram é muito fácil. O endereço está aqui embaixo, @brincadeiras2 por extenso. É isso aí, pessoal. Agora eu vou tomar uma aguinha ali e já volto em 30 segundos. Não vai sair daí. Voltamos já. O entrevistado de hoje é um grande ídolo da torcida do Flamengo. Seu talento é reconhecido mundialmente e no Japão é chamado de Deus do futebol. Ele coleciona vitórias e atualmente é diretor técnico do Kashima Antlers. Do outro lado do mundo para o Brincadeiras A2. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Zico! Olá! Que prazer estar aqui com você no Brincadeira 2. Que legal. Tá aqui de longe, né? Seria melhor se a gente pudesse estar presencialmente, mas no momento aí complicado, e eu estou trabalhando aqui no Japão, mas é um prazer, vai ser um prazer bater um bom papo aí com você. O prazer é todo meu, eu que agradeço. E eu queria logo começar agradecendo muito a sua presença aqui no nosso programa. E já te convidar para fazermos uma viagem no tempo, lá na sua infância. Vocês eram 6 irmãos ao todo, né? Dos 5 homens, todos foram jogadores? Conta pra gente. Não. 4 foram jogadores profissionais. Só teve um que começou um pouco, nós até fizemos jogo no América, no Flamengo, mas aí depois ele não foi, não, que é o acima de mim, o Nico. No mais, o meu irmão mais velho, Antunes, que já é falecido, né? Foi profissional, o Nando também foi profissional, Edu profissional e eu profissional. E temos a mais velha de todas, que é a minha irmã, que é profissional, mas no estudo. Ela hoje é psicóloga e foi professora de uma das grandes faculdades do Rio de Janeiro, da Gama Filho. E, lógico, uma família grande, mas aí meu pai também. Meu pai foi goleiro, né? Meu pai foi um goleiro do time amador nos anos 40. Era para ter ido para o Flamengo, mas acabou não indo porque ele o patrão dele era vascaíno. Aí, se ele saísse do trabalho para ir
para o Flamengo, ele perderia o emprego. Então, já naquela época, já tinha essa rivalidade aí entre Vasco e Flamengo. E é verdade que você era tão grudado com seus irmãos que você perdeu 2 anos de escola matando aula para ver eles jogarem? Eu sempre, por ser talvez o caçula, sempre fui muito protegido por eles. Meu pai, quando eu nasci, tinha 51 anos. E ele, naquela época, um cara de 50 anos era tido como muito velho e tal. E lógico que quando eu estava com 10 anos, assim, ele já estava com seus 60. Então, o meu irmão mais velho, o Antunes, é que praticamente ficava grudado em mim, colado e tal. E aí, quando ele foi para o futebol, eu fui para... ficava muito junto com ele, sabia muito da vida dele. E, lógico, eles começaram a jogar futebol profissional. Eu já estava na escola, no ginasial, eles começaram a ter sucesso lá no América. E aí eu estudava de tarde, e aí eu muitas vezes saía da aula para dizer para os meus pais que o professor faltou e tal, e aí eu não ia para a aula para poder vê-los treinar no América. Acabei repetindo 2 anos por causa disso, uma coisa que eu perdi. Depois, mais tarde, tive que correr atrás para recuperar. Não é exemplo para nenhuma criança isso. Mas o amor pelo futebol dos meus irmãos me fez isso, né? Sim. E o apelido de Galinho? Parece que tudo começou quando você ficava atrás do gol adversário quando ia ver seu irmão Antunes jogar. É isso mesmo? Conta essa história pra gente. Essa é uma história aí que criaram, mas eu ficava atrás do gol mesmo. Quando meus irmãos jogavam bola, e ficava lá mexendo com os goleiros e tal. Mas o meu apelido de Galinho não foi por causa disso, não. O meu apelido de Galinho de Quintino, quem deu foi um radialista da Rádio Globo, chamado Valdir Amaral, e que, quando eu comecei a jogar no profissional, eu estava jogando de centroavante e tal, então eu lutava muito, era cabeludo, e aí ele começou, achava que eu parecia um galinho, e aí botou o apelido de Galinho de Quintino, que é o bairro onde eu vivia, o bairro onde eu nasci e tal. Foi bem por causa disso, não foi por causa daquela história de mexer com os goleiros, não. Que legal! E naquela época você já era um grande companheiro do seu pai, né? Eu li que quando você saía da escola ia logo para o trabalho dele e voltavam juntos para casa só à noite. Como era essa relação com seu pai? Meu pai trabalhava bem perto ele tinha uma alfaiataria no centro da cidade e a minha escola era perto. Então, às vezes, eu saía mais cedo e ia lá para ficar com ele, porque eu saía sempre 5 horas e aí ele vinha, me pegava e a gente pegava o trem para ir para Quintino. Mas muitas vezes eu saía mais cedo e aí ia lá encontrar com ele e ficava vendo. Foi um aprendizado muito grande para mim e um bom relacionamento, né, com ele, porque ele trabalhava bastante, tinha um cuidado danado com as roupas que ele fazia, com os ternos. Então, aquilo me deu também me ajudou no meu profissionalismo, de fazer as coisas com aplicação, com determinação, fazer sempre o melhor e entregar. Ele queria entregar o terno ao freguês e o freguês não ia voltar para reclamar, fazer outra prova, essas coisas todas. Então, eu, no futebol, apliquei muito daquilo que eu aprendi com ele. E ainda falando sobre o seu pai, você disse em um livro que, abre aspas, fazer tudo com capricho era o orgulho e a dignidade dele, fecha aspas. Foi esse o lema que você carregou durante a sua vida? Foi, né? Porque eu acho que a moral, né, a dignidade, né, os valores, eles estão acima de qualquer coisa. Isso foi o que ele nos ensinou.
Então, eu levo comigo até hoje esse aprendizado e acho que a pessoa ser honesta, ser correta, eu acho que isso não é para ser elogiado, é uma obrigação nossa. Então, foi isso que ele nos ensinou. Então, eu procurei levar adiante todo esse aprendizado e foi muito importante na minha vida, é importante até hoje. Toda criança tem um ídolo ou alguém que ela se espelha. E parece que desde pequeno você já tinha escolhido o seu. Conta pra gente, o que representou o Dida em sua vida? O Dida, primeiro, não era só o meu ídolo, ele era ídolo de toda a minha família, né? A família do meu pai, que é grande rubro-negro, né? Meu pai foi um dos primeiros sócios proprietários da história do Flamengo, nos anos 40. Nossa! Ele passou isso para todos os filhos. Quando o Flamengo ganhava, ele botava em cima da casa, na antena de televisão, ele botava a bandeira do Flamengo. E, lógico, no ano que eu nasci, foi em 53, o Flamengo foi campeão. Aí, em 54, foi bi. 55, no tricampeonato, quando eu estava começando a falar, o Dida fez 4 gols numa final do campeonato. O Flamengo foi tricampeão. Então, lá em casa se falava Dida, Dida, Dida. E meus pais diziam que depois de pai e mãe, a primeira palavra que eu falei foi Dida, porque era... E aí os anos se passaram, eu fui para o Flamengo, eu conheci o Dida. Quando eu tinha 10 anos, o Dida saiu do Flamengo, foi para a Portuguesa do Desportes, e quando a Portuguesa do Desportes vinha jogar no Rio de Janeiro, nós íamos no Maracanã assistir ela jogar para ver o Dida. E, coincidentemente, o Dida trabalhou nas categorias de base lá no Flamengo. Então, eu me encontrei diversas vezes com ele, me tornei amigo dele, mas continuei sendo fã. Quando olhava ele, eu ficava sempre nervoso, assim, de longe e tal. E o Dida foi um dos grandes jogadores da história do Flamengo, né? Sim, e ainda na sua infância, que história é essa que você não gostava de comer, mas não recusava uma batata frita? É verdade, eu era muito chato para comer. Perturbava muito a minha mãe com relação a isso, que eu queria... o que eu gostava era feijão, arroz, bife e batata frita. E aí tinha dias que tinha peixe, tinha macarrão, essas coisas, e eu não gostava muito, o que hoje eu adoro. E, lógico, aí a gente sempre reclamava mais da mãe, né? Porque quando o pai chegava, o que tinha para comer, a gente comia. O meu pai dizia, come aqui, se não comer, isso aqui vai ficar para amanhã e que vai ser esquentado para você comer na hora do almoço no dia seguinte. Então, a mãe, sabe como é que é? Sempre dava um jeito, arrumava, fazia outra coisa ali e tal, mas eu era muito chato para comer, realmente. E como foi o dia em que o seu Ivo, um amigo do bairro que trabalhava no Maracanã, te levou para pisar no gramado pela primeira vez? Chegou a imaginar que um dia você seria um dos maiores ídolos daquele lugar, jogando pelo Flamengo? De maneira nenhuma, né? E foi um dia que não fui muito satisfeito, não, porque era sábado, e sábado à tarde lá em Quintino, na minha rua, era a melhor pelada que tinha, né? Começava às 4 horas e era muito bom jogar pelada ali no meio da rua, e com os amigos e tal. E o Ivo, que era um amigo que trabalhava no Maracanã, o jogo era 9 horas da noite, mas ele tinha que chegar lá às 5 horas da tarde, né? Porque ele trabalhava lá, funcionário, aquela coisa. E ele falou, se você quiser pisar no Maracanã, tem que ir comigo.
que aí, nessa hora que a gente chega lá, não tem ninguém, você pode conhecer o estádio, ir lá no Maracanã, pisar no campo, mas vai ter que ficar, se você quiser ver o jogo era Flamengo e Vasco, e você pode ficar lá para ver o jogo. E eu fui com um grande amigo meu, amigo até hoje, doutor, que cuida de muitas coisas, meus exames, faço tudo com ele, doutor Pedro Cirilo, e aí nós fomos. Então, eu perdi a pelada, né? Das 4 horas. Chegamos lá às 5 e tal, aí fomos lá, pisamos no campo e tal, tinha um cara lá que cuidava, que era muito chato, e ele não deixava ninguém pisar no campo, aí a gente tinha que tirar o tênis, botar o pé no campo, tirar, botar e tal. E ficamos lá até 9 horas para ver o jogo. E pior, o Flamengo ainda perdeu de 4-0 esse dia. Não foi um dia legal, não. Mas eu não tinha a menor ideia. Foi a primeira vez que eu pisei no gramado do Maracanã, não tinha a menor ideia. Eu devia ter uns 14 para 15 anos. Então, não tinha a menor ideia que podia... que eu iria fazer história ali naquele estádio. Né? Agora voltando para a atualidade. Hoje você mora no Japão, né? E por aí você foi reconhecido como Deus do futebol. Até estátua sua tem na frente do estádio em Kashima. Como surgiu essa paixão mútua, na sua opinião? Foi por acaso, né? Eu estava como secretário de esporte da presidência aí da República, no Brasil, e teve um jogo aqui, ele estava começando aquela ideia de profissionalismo aqui no Japão, e teve um jogo de estrelas sul-americanas contra europeias. E aí eu fui convidado. E aí eu tinha terminado de parar, de jogar no início do ano. Aí fui jogar, isso era outubro e tal, ainda estava um pouco em boa forma. E nesse jogo, aí eu fui o melhor em campo, ganhei prêmio, essas coisas todas. A gente ganhou da Europa. E aí tinha um japonês vendo o jogo lá que sabia dessa possibilidade de profissionalização, me fez um convite para jogar aqui. E aí, quando eu saí da secretaria, ele pintou no Brasil e me convidou. E aí a gente tinha que jogar pelo time da Sumitomo, que era um time da segunda divisão, e tínhamos que ficar em primeiro ou segundo para poder ir para a J-League, que é a liga do profissionalismo, né? E foi o que aconteceu. A gente foi segundo, eu fiquei aqui 1 ano e tal. E aí é uma cidade muito pequena, 40 mil habitantes, e aí foi feito tudo aqui, a gente foi campeão logo no primeiro ano, aí acabou se tornando uma referência para o futebol profissional e tal. E aí as coisas foram acontecendo e os japoneses tiveram esse reconhecimento, né? E talvez eu tenha sido o primeiro grande jogador que tenha acreditado no desenvolvimento do futebol profissional e começaram a me chamar de Kami-sama. Kami-sama é o Deus do futebol, mas não é aquele Deus que está lá em cima nos protegendo, não. Como posso dizer, a grande referência do futebol para eles. E é um reconhecimento muito grande. Aqui a cidade toda... o desenvolvimento do Kashima. O Kashima se tornou um dos maiores da história aqui do Japão, é o maior vencedor de títulos, o clube com mais vitórias aqui no Japão, ganhou 23 títulos durante toda a sua história, que esse ano está completando 30 anos. Então, eles são muito gratos por eu ter acreditado e ter ajudado nesse desenvolvimento todo do futebol japonês. E o que você mais admira na cultura japonesa hoje? Eu admiro tudo que o japonês faz é voltado para a proteção da vida humana. Eu acho isso muito importante. Tudo que eles
preparam em qualquer setor, em qualquer atividade, é tudo voltada para a proteção da vida, seja numa construção, seja na direção de um carro, seja na criação de algo que possa gerar mais problemas do que acertos. Então, tudo é voltado para isso. Isso é uma coisa que eu admiro bastante. Eu, por ser uma pessoa muito disciplinada também, eu acho que acabei me adaptando com facilidade aqui. E isso a gente vê nesse momento de pandemia, um momento que há uma preocupação no mundo inteiro. Aqui no Japão se fala muito pouco em vacina. Aqui no Japão o número de mortes é muito baixo. As pessoas têm um controle, às vezes até um pouco exagerado, mas tudo no sentido de preservação da vida. Então, a gente todo dia tem que responder questionário, tem que medir temperatura, tem que entrar no clube, usar a máscara, tem que estar usando o álcool gel. Você, na hora que vai comer, mesmo no hotel, tem locais separados, não pode ficar mais de 4 em cada mesa. Então, com isso, o que acontece? O número de casos diminui bastante. Então, tudo funciona. Você pode ir ao restaurante, pode ir no shopping, pode passear nos parques, mas com todos esses cuidados que são necessários, que, infelizmente, a gente acaba não vendo no Brasil, né? Sim, você brilhou e encantou o mundo inteiro por onde passou, como jogador ou como técnico, e isso te fez viajar aos 4 cantos do planeta, né? Faltou conhecer algum lugar que você ainda tem vontade de visitar? Faltou. Eu, por exemplo, acabei não conhecendo aquele lado lá da Grã-Bretanha, da Escócia, da Irlanda. Não fui lá para aqueles lados. Não fui lá pelo lado também de Finlândia, daqueles lugares lá da Europa e tal. África conheci bem, Oceania também conheci bem, América do Sul nem se fala, Ásia conheci muito também. Então, eu acho que das grandes cidades, realmente, dos grandes países que eu gostaria de ir, talvez Escócia seja aquele que ainda está faltando. O resto, e não era para tomar uísque, não, sabe? Que eu nem gosto de uísque. Tá? Sim. Ao longo de sua carreira, você conquistou milhões de torcedores em todo o mundo. Ganhou estátuas, conheceu personalidades mundialmente famosas, publicou livros, documentários, lançou músicas, filmes e até fez uma participação no teatro. Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que ainda não teve oportunidade? Sabe, eu acho que Deus foi muito generoso comigo, né, me dando essas oportunidades todas, às vezes, de você ter participação em diversas situações, né? Mas o que eu fico feliz mesmo é de ter tido uma participação importante naquilo que eu gosto, naquilo que eu sei fazer, sei falar, que é o futebol. Você faz outras coisas, mas nunca faz aquela coisa pensando em ser daquilo ali. Eu já cantei, mas nunca pensei em ser cantor. Já participei de filme, mas nunca pensei em ser ator. Então, é diferente, né? Futebol, não. Eu faço, gosto e trabalho. Então, essa é a minha área. A outra é só, às vezes, convite de amigos para fazer isso. Você acaba ficando com receio de dizer não, perder uma amizade e tal. Mas as coisas que eu fiz eu tenho muito, muito prazer, foram legais, foram satisfatórias, foram marcantes e foram descontraídas.
Então, hoje, e me ajuda bastante, porque hoje tem um canal no YouTube que a gente se diverte bastante, de poder contar muitas histórias e poder passar essa alegria para o pessoal que nos acompanha lá, né? Sim. Em uma parte do seu livro, Zico conta sua história. Você descreve algumas sensações que passaram na sua cabeça durante uma cobrança de pênalti no Maracanã lotado. Cada movimento, cada olhar, até o chão tremer com o gol. Como você poderia descrever para a gente emoções como essa? Emoção é muito difícil você descrever, né? Eu acho que o importante é você estar preparado para aquela situação. Por exemplo, meu primeiro gol que eu fiz no Maracanã, que foi de pênalti, numa preliminar, tinham quase 150 mil pessoas lá. O pessoal chegava mais cedo para ver o juvenil do Flamengo jogar, Flamengo-Botafogo, era um grande clássico. E a gente estava perdendo de 1-0, teve um pênalti justamente debaixo da torcida do Flamengo. Então, o que acontece? Eu estava preparado para aquilo, para bater os pênaltis, já bati os pênaltis do time. Então, quando teve o pênalti, eu já fui logo pegando a bola para bater. Então, eu acho que isso é que te dá confiança, né? Você estar bem preparado nos treinamentos para poder, caso aconteça uma situação dessa, você ir lá e realizar. Sim, você foi um dos jogadores que arrastou multidões por onde passou, e às vezes, mesmo sem saber, uniu até adversários. Foi reconhecido mundialmente pela sua simplicidade. Ajudou muita gente e sempre foi muito simpático com todos os seus fãs. Em algum momento da sua vida, você já parou para pensar no tamanho desse carinho? Como você se sente sendo tão importante para tanta gente? Eu hoje posso dizer que eu sei quem eu sou, quem eu represento, mas ainda bem que eu estou tendo todo esse conhecimento no momento da vida que eu já experimentei tudo, já tenho uma experiência grande, para não me deixar influenciar, né, pela vaidade, essas coisas que só atrapalham a vida da gente. Então, eu acho que vai aquela conversa que a gente teve no início, né? Todos os conselhos do velho Antunes, da dona Matilde, foram importantes para que a gente se mantenha os pés no chão, né, com generosidade, com simplicidade, sabendo que você é importante para as pessoas, não custa nada oferecer um carinho, um sorriso, um autógrafo, um abraço. Hoje, muitos vídeos, muitas mensagens, mas isso para mim é prazeroso. Eu acho que faz bem ao coração da gente fazer as pessoas felizes. Então, eu aprendi isso e tudo que eu tenho capacidade e posso fazer, eu faço numa boa, né? E sem profissionalismo. Profissionalismo é aqui onde eu trabalho, onde eu estou vivendo, que é aqui no Kashima Antlers como diretor técnico. Sim, desde a sua infância você teve uma educação muito rígida e parece que sempre foi muito ligado à sua família. Que princípios básicos da sua educação você trouxe para dentro da sua casa, que considera uma grande herança dos seus pais? O princípio da moral, do respeito, da dignidade, né, da determinação, da dedicação àquilo que você faz, do respeito ao próximo. Então, isso que eu procurei sempre passar para os meus filhos, com os meus atos. Às vezes você não precisa nem falar muito. O teu modo de ser, os jovens, as crianças, elas são muito vivas, elas no olhar, elas sabem o que é certo e o que é errado. E eu aprendi isso muito com meus pais. E procurei sempre fazer isso, ter esse pensamento dentro da minha casa.
e acho que consegui. E hoje tenho lá 3 filhos adultos, sou avô de 8 netos, estou chegando no 9º aí em outubro. Então, muito feliz com a vida e com a família que eu construí, e pelo que eles seguem hoje em dia também. Zico, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso talk show. Uma das entrevistas mais emocionantes, sem dúvidas. Dizer que para mim a sua história foi como um filme, que eu vou levar para minha vida inteira. Muito obrigado por tudo. E para terminar, gostaria que você deixasse uma mensagem para essa galerinha que acompanha o nosso canal. Ah, e como seria um tchau em japonês? Tchau em japonês é muito fácil, é sayonara. Mas eu queria desejar muito sucesso para você e para que a galera aí do canal Brincadeiras A2 o pessoal possa se inscrever no canal. Eu sei que é difícil para sempre manter um canal em dia com a galera, mas com muito esforço vocês vão conseguir. Importante é ter sempre bons conteúdos, é o que a gente procura fazer lá no canal Zico 10, e que Deus te abençoe bastante, você, sua família. Amém. Para que você possa seguir numa coisa que você possa gostar. É importante sempre a gente fazer algo que a gente goste, que a gente ame, porque o resultado pode ser muito melhor. Foi um prazer lembrar momentos aí da minha infância, da minha vida, da minha família, e desejo tudo de bom aí para você, e muito sucesso no seu canal. Obrigado, Xará. Um abraço. Sayonara. Sayonara. E é isso aí, pessoal. Mais uma super entrevista que eu espero que você tenha curtido. E com certeza aprendido um pouco mais com esse bate-papo que só a gente prepara para vocês. Não é isso, Alicia? É isso mesmo, Arthur. E para você que ainda não segue a gente no Instagram, o endereço está aqui embaixo, @brincadeiras_a2 por extenso. É isso aí, Alicia. E para você que ficou aqui até agora, o nosso muito obrigado pelo carinho e audiência. Se puder, já deixa o like e compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares. Isso é muito importante pra gente. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal!